Todo cateterismo leva a uma angioplastia ou não? Não, muito pelo contrário, inclusive a minoria. Tá? Nós temos algumas porcentagens, algo que vai variar de acordo com a literatura, mas aproximadamente em torno de 20% dos pacientes submetidos ao cateterismo vão necessitar de uma angioplastia. A maioria dos nossos procedimentos são eletivos, programados, né? E uma menor parcela é realizada através de urgência. Um paciente chega no pronto-socorro com infarto agudo, esse paciente chega já com infarto, não, esse paciente já a maioria realmente é submetido à angioplastia no mesmo momento. Por isso que é importante o quê? Estrutura hospitalar, a equipe está completa e organizada, porque a gente precisa receber esse paciente e dar um encaminhamento rápido. O procedimento eletivo, não. O paciente vem de casa, no mesmo dia ele faz o procedimento, no mesmo dia ele vai para casa, e com as orientações devidas, e depois no consultório a gente programa qual o tratamento. E só uma pequena porcentagem desses pacientes que são submetidos ao cateterismo realmente necessitarão ou de angioplastia ou da cirurgia cardíaca. Interessante também esse detalhe, porque daí a gente percebe que cada paciente, como o Dr. Tales falou, a questão da prevenção é tudo, né, em qualquer área. Sim. Mas nessa área que nós estamos tratando aqui, no caso em tela, é importantíssimo, porque se ele se previne, se ele tem um acompanhamento médico na medida em que já teve algum sintoma, alguma manifestação, quando for preciso de um tratamento desses, ele já estará totalmente programado. Quer dizer, o médico já sabe exatamente o quadro do paciente, o que deve ser feito, e com possibilidades muito maiores de recuperação. Uma outra curiosidade, Dr. Tales, é com relação ao instrumental de vocês, principalmente vocês estão ligados ao H-Cordes. No caso do cateterismo, né? A evolução, a tecnologia hoje desenvolvida na área médica possibilita e procura cada vez mais diminuir o risco de uma infecção hospitalar. Ainda se usa equipamentos, vamos situar, por exemplo, a questão do catéter que vocês trabalham, de uso repetido, ou usa-se mais material descartável? Como é que é esse instrumental? Bom, até alguns anos atrás, muitos materiais eram realmente reprocessados, reesterilizados, até por uma questão econômica do serviço para viabilizá-los. Isso tem se diminuído bastante. Hoje, por exemplo, no HNSF, nenhum material de hemodinâmica ou de cirurgia cardíaca é reprocessado. Nós utilizamos tudo lacrado, tudo novo. Em cada paciente vai ser utilizado o seu catéter, seu material, seu balão para angioplastia, e assim em seguida, né? Então, assim, hoje o hospital aqui realmente tem uma estrutura, posso falar, para a hemodinâmica, que realmente eu só tenho a agradecer com a estrutura que foi me dada aí para trabalhar, né? Até em questão de aparelhagem, né? O aparelho, o equipamento de hemodinâmica que o hospital tem, realmente é algo de ponta, né? Um aparelho com uma imagem inigualável. Nós até temos algo semelhante, mas melhor não tem no mundo, realmente. O hospital está com uma estrutura, não deixa nada a desejar. Aquela filosofia de que vamos fazer, mas para fazer bem tem que fazer o melhor, né? Não dá para fazer, não dá para parar no tempo e muito menos pensar em fazer como se fazia antigamente. Tem que sempre pensar mais na frente, e essa é uma filosofia do HNSF. Bem, o Dr. Tales fez uma referência importante, que é a incidência cada vez maior de doenças cardiovasculares. Por isso, a tecnologia médica de tratamento, de avaliação, enfim, de prevenção, tem que também crescer na mesma proporção. E, nesse aspecto, Dr. Tales, é preciso que cada vez mais a pessoa se previna também. Por isso eu gostaria de voltar nessa questão da prevenção, da preocupação que cada um deve ter com o seu corpo, né, com a sua saúde, para que ela seja preservada. A demanda, quer dizer, além da incidência, nós temos uma demanda crescente também em função do crescimento da própria população, né? Se há alguns anos Patos de Minas tinha uma população de 70, 80 mil habitantes, hoje está próximo de 150 mil habitantes. Então é natural que hoje haja uma demanda sempre crescente também. E as pessoas também se conscientizaram mais que devem realmente tratar, se prevenir, ter sempre avaliação médica, hospitalar e etc. e tal. Então, tudo que foi feito hoje, até hoje no HNSF nesse aspecto,
veio na hora certa, porque paciente é que não falta, né? Sim, como você citou aí, né, com o aumento da população. Se você ficar o dia todo aqui no hospital e à noite também, você vai ter sempre paciente aqui à sua espera, não é verdade? Igual você citou aí, com o aumento da população, né, da região, o crescimento da cidade, e uma tendência aí mundial é o envelhecimento da população, né, aumentando a sobrevida, aumentando a sobrevida, vão aparecer mais doenças, né? Então nós temos que prevenir. Prevenção é o mais importante. Eu trabalho tanto na cardiologia clínica quanto na hemodinâmica. Realmente tenho trabalhado mais com pacientes mais graves que talvez não tenham tido talvez até acesso a essa prevenção. Mas a prevenção é importante por quê? Porque nós temos que diagnosticar, que pegar esse paciente mesmo em um momento ainda favorável ao tratamento eletivo, né? Não esperar que esse paciente chegue a ter um infarto agudo, um infarto fulminante, porque o infarto tem várias repercussões, né? Pode ficar tanto como insuficiência cardíaca, pode passar só por uma dor, como podemos ter aí algo mais grave, uma arritmia, uma morte súbita, né? Que é o nosso dia a dia. Isso não é incomum, isso é o dia a dia mesmo, né? Resumindo. Mas a prevenção ainda é o mais importante. O mais importante é o procurar o clínico e o cardiologista antes de termos qualquer complicação. Um problema cardiovascular, isso aqui é uma última pergunta, que pode resultar num problema mesmo de coração e que exige, às vezes, até um cateterismo, uma angioplastia ou uma cirurgia. Esses problemas, assim, eles se manifestam em vários aspectos. A gente sabe disso, o senhor já falou também. Tirando o senhor aqui, porque é muito jovem para falar senhor com ele, nosso querido Thales. O que se manifesta, qual é o sintoma mais frequente, no caso, por exemplo, do infarto? É a dor no peito, a dormência no braço, a dor no braço? Ou isso se manifesta de outras formas que, de repente, a pessoa achando que pode ser um outro problema, não se preocupa com procurar o hospital ou o médico? Bom, o clássico, né, figura de livro, ainda é a dor no peito. Nós temos uma ampla variedade de apresentações. Dor no peito, com radiação para o membro, radiação para o queixo, para a mandíbula, né, associada à falta de ar, náuseas, vômitos. Sim. Isso ainda é o clássico. Porém,